fazer então, nesse instante, a oração pastoral. Em seguida nós teremos aí a ministração da palavra de Deus. Senhor bendito, nós te agradecemos por este bem que o Senhor nesta noite nos concede, e com os teus filhos estarmos em tua casa para nos responsabilizarmos pelo bom andamento do teu povo, pelo bom andamento da tua igreja. Ensina-nos a tua justiça, capacita-nos na tua verdade. Dá-nos, ó Deus, um coração contrito e quebrantado, e ensina-nos o teu reino. Ó Pai bendito, Deus santo, é pelo nome santo, maravilhoso e eterno de Jesus Cristo que está a nossa gratidão. Ajuda as finanças da tua igreja, ajuda o teu povo a se manter fiel. Em nome de Jesus oramos e oramos agradecidos agora e para sempre. Amém. Irmãos, tomemos assento. Irmãos, eu quero convidar os irmãos para que possam abrir a palavra de Deus aí no livro de Marcos. Observem aí o capítulo de número 6, nós vamos fazer leitura do verso 1 ao verso 13. Marcos capítulo 6, verso 1 ao verso 13. Irmãos, assim nos diz o Senhor: e partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enfiá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, para que calçassem sandálias, mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Irmãos, está aí o texto, e nós passaremos a fazer uma exposição aqui nesse texto do livro de Marcos. Deixa eu fazer aqui alguns apontamentos no texto. Esse texto vai ser aqui dividido em 3 sessões. A primeira sessão, verso 1 e verso 2. A terceira sessão, do verso 3 ao verso de número 7. A quarta sessão, do verso de número 8 ao verso de número 13. Então, essas são as 3 sessões que o texto é dividido. Vejam, nos versos 1 e 2, Cristo vai começar a ensinar aos seus discípulos como eles devem proceder no mundo. E aqui vocês vão perceber que ele vai dizer quando se deve pregar a palavra de Deus e de que modo se deve pregar a palavra de Deus. Verso 1 e verso 2. Do verso 3 ao verso de número 6, vai ser explicitado perante nós a reação daqueles que primeiramente ouvem o Evangelho de Cristo. Então veja, do verso 8 ao verso 13, agora nós temos justamente os discípulos prontamente seguindo o exemplo de Cristo. Eles seguem pontualmente cada exemplo de Cristo. Em outras palavras, nada do que os verdadeiros discípulos fizeram foi de conta própria, ou foi de metodologia pensada a partir deles. Antes, tudo o que eles fizeram foi seguir à risca o ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então essas são as 3 seções do texto: verso 1 e verso 2, verso 3 ao verso 7, verso 8 ao verso 13. Essa é a parte em que o texto está plenamente dividido. Irmãos, eu gostaria que vocês observassem aí no verso 1 e no verso 2, Cristo pregando o santo evangelho num dia específico. E segundo, ele pregando o evangelho em um local específico. Então observem que essa é a regra do texto bíblico. Primeiro, a palavra de Deus, ela tem um dia para ser plenamente pregado pelo seu povo, e esse dia é o dia do Senhor. Atente que o evangelho é pregado no dia de sábado. Observem que o sábado do 7º dia ainda era o dia do Senhor, visto que Cristo não havia morrido e nem ressuscitado no primeiro dia da semana. Então aquele 7º dia ainda vigorava como sendo o dia do Senhor. Interessante é que Lucas até faz um apontamento sobre isso, sobre o sábado do 7º dia como sendo ainda o dia do Senhor. Observe aí, por exemplo, o livro de Lucas, capítulo de número 23 e verso de número 56. No capítulo 23, verso 56, vocês vão ver que os discípulos, eles ainda entendiam que o 7º dia era o dia do Senhor. No verso 56 diz assim, do capítulo 23 do livro de Lucas: e voltando elas, fazendo uma referência às mulheres que foram ao sepulcro para ver o corpo de Cristo, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado, olhe a palavra sábado, que é a mesma do verso 2 do capítulo 6 do livro de Marcos, repousaram. A palavra repousar aqui não é somente descansar o corpo, mas é descansar a alma. Os discípulos entendiam que ainda o 7º dia era, portanto, o dia do Senhor, conforme o mandamento. Nós sabemos que o dia do Senhor agora é o domingo, visto a ressurreição de Cristo. Mas veja, Cristo começou a ensinar os seus discípulos quando o evangelho de Deus deve ser pregado, ou o que no dia do Senhor deve ser feito. Então no dia do Senhor deve ser pregado o evangelho, pregado a palavra de Deus. Eu quero exortar aqui aos irmãos acerca do que deve ser pregado no santo dia do Senhor. Observe aí o verso 2 e o que ele relata. No verso 2 nós temos a expressão de que aqueles que ouvem a Cristo, eles estão admirados da doutrina de Cristo. Diz assim: ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então vejam, os homens vêm a Cristo e agora estão abismados, admirados com aquilo que Cristo faz. A pergunta é: o que Cristo ensinou no dia do Senhor? Ou o que deve ser ensinado à igreja em pleno dia do Senhor? Irmãos, o que Cristo ensinou em pleno dia do Senhor nada mais foi do que dar um testemunho acerca dele mesmo. Afinal de contas, irmãos, o texto sagrado diz que as escrituras sagradas dão testemunho de Cristo. Segunda coisa, irmãos, ao dar testemunho de Cristo, Cristo mostrou pela palavra de Deus que os profetas, que a lei, que Moisés falavam tipicamente sobre ele. Percebam que o que nós devemos fazer no dia do Senhor é pregar a palavra de Deus. Mas o que pregamos aos homens? Nós pregamos a Cristo. Agora, pregar a Cristo não é suficiente. E não se espante com essa frase. Pregar a Cristo, ele não se torna algo suficiente. Por exemplo, no livro de Filipenses, Paulo advertiu a igreja de Filipos para que ela pregasse a Cristo, mas não somente a Cristo. Paulo complementa a frase dizendo o seguinte: e este crucificado. Ao taxá-lo como Cristo crucificado, há uma referência clara àquilo que as escrituras do Antigo Testamento falavam sobre Cristo.
E aqui eu gostaria de advertir a igreja nesse seguinte ponto: a pregação de Cristo deve ser pela palavra de Deus. E aqui erramos quando não pregamos Cristo apontando o seu ensinamento pela palavra de Deus. Geralmente, quando vamos pregar a Cristo ao incrédulo, aquele que não o conhece, ele poderia repelir a nossa pregação. Se nós vamos com Cristo, por exemplo, ele poderia vir até nós pregando um dos santos ou até Maria. Se nós dissemos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, eles poderiam dizer o seguinte: que Maria foi assunta aos céus. Essa é uma tradição católica. Se pregamos que Cristo é mediador pelos nossos pecados, eles também dizem que Maria é sua medianeira. Se pregamos que Cristo é o Filho de Deus, se anunciamos que Cristo é o Filho de Deus, o católico pode dizer, por exemplo, que Maria é a mãe do Salvador. Perceba que a pregação única de Cristo, ela não seria, portanto, suficiente. Mas o que é que torna a tradição ou a pregação evangélica sendo diferente da voz do mundo? É porque a pregação evangélica fundamenta a sua afirmação no texto da palavra de Deus. Isso é o que verdadeiramente nos diferencia. Por exemplo, hoje nós fizemos uma confissão acerca da Trindade pela manhã. E observe que dentro da confissão acerca da Trindade, nós respaldamos a nossa confissão usando o quê? O aparato do texto bíblico. Nós citamos que cremos na Trindade conforme a Escritura. Cristo também deve ser apontado no mundo conforme a Escritura. Essa, portanto, faz a diferença entre o que eles acreditam e o que nós passamos a acreditar. Porque aquilo que pregamos, não pregamos de nós mesmos, mas pregamos a partir de quem? Do Senhor crucificado, mostrado e revelado na palavra de Deus. Um ponto que deve ser sabido pela igreja: toda a Escritura, quando prega Cristo, fundamenta a pregação na própria palavra. Por exemplo, nós temos dizendo que a palavra de Deus diria que o nosso Cristo seria um Cristo sofredor. Observe o capítulo 51, 52 e 53 do livro de Isaías. No capítulo 51 diria que até os ímpios não dariam crédito à pregação, visto que a pregação do Evangelho denunciaria os seus pecados. Vemos também que o Antigo Testamento afirma que esse Cristo sofredor era aquele que reinaria sobre o seu povo. Em outras palavras, nós temos um rei que governa sobre sua igreja. Nós temos aquele que também é dono da sua igreja. Em outras palavras, nós não somos um povo sem Deus, nós possuímos um Deus que governa sobre o povo. Terceiro, esse rei que governa o povo seria aquele que seria responsável pelo congregamento dos santos. Ora, na bênção dada por Jacó sobre Judá, ele disse: a ele ouvirão e se congregarão os povos. Gênesis capítulo 49, verso 10. Portanto, irmãos, a pregação que nós devemos fazer de Cristo deve ter como fundamento a palavra de Deus. Mas pastoralmente, irmãos, é de dar vergonha como muitos cristãos afirmam a fé e não conseguem fundamentá-la. Dizem que creem em Cristo, que serão salvas da morte e da condenação, que serão levadas para a glória, que serão perdoados os seus pecados, mas não conseguem fundamentar uma única afirmação na palavra de Deus. É triste, irmãos, como muitos cristãos conhecem mais sobre as tradições do mundo e da vida, usos e costumes, e não conhecem a tradição bíblica, a doutrina sagrada. É horroroso, irmãos, quando muitos cristãos sabem muito mais da vida do vizinho do que o Deus a quem servem. Não sabem ensinar acerca da Trindade, não sabem afirmar sobre a igreja, nem sabem o que é a igreja. Ora,
quando Cristo esteve no local, no dia do Senhor, a sua pregação exata foi demonstrar pela palavra do Senhor o que a Escritura falava acerca dele mesmo. Terceiro ponto aqui entre o verso 1 e 2, irmãos, é que nós temos o público a quem Cristo prega a palavra. Observem que o local onde ele prega a palavra é justamente nas sinagogas. Diz assim: e chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas. E por que esse ensinamento seria nas sinagogas? Ora, lá em Atos capítulo 1, verso número 8, nós temos Cristo dizendo onde deveria ser a pregação do Evangelho. Ele diz assim, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, aonde o povo do pacto, onde o povo da aliança estava. Judéia, aonde aqueles que almejavam ouvir a palavra de Deus se encontravam. Samaria, nós já temos os locais onde Deus poucamente era pregado. E nós temos os confins da terra, onde homens e mulheres não conheciam a Deus. Mas percebam, antes de sairmos para pregar o Evangelho para bem distante das pessoas que não conhecem a Deus, o Evangelho deveria ser começado a pregado aonde? Em nossa casa, para a nossa vizinhança. E é terrível, irmãos, como nós temos crentes que não pregam o Evangelho dentro de casa, e aí não há de se admirar que a esposa ou o esposo e os filhos estejam completamente perdidos. Crentes que não avisam do Evangelho aos seus vizinhos, vizinhos que morrem no pecado, mas que não ouvem a palavra de Deus pelos próprios crentes. Olhem a regra: Jerusalém, o nosso berço; Judéia, a nossa vizinhança; Samaria, fora dos nossos limites; os confins da terra, aqueles que nunca ouviram falar de Deus. Mas nós só chegamos aos confins da terra, primeiramente chegando aos de casa. Observem o verso 1, que os seguidores de Cristo são chamados de discípulos. Aqui cai uma grande responsabilidade sobre os irmãos. É que aqui nós somos chamados literalmente de evangelistas ou missionários. Você é um evangelista e você é um missionário. E deixa eu lhe dizer, a sua casa é o seu campo. O seu campo de pregação do Evangelho nasce na sua casa. São os seus vizinhos, que diariamente podem estar sendo levados às covas sem conhecerem a Deus. E essa responsabilidade é inteiramente sua. Deixa eu lhe dizer, pastoralmente pesa sobre nós essa grande responsabilidade. Vejam só, irmãos, em toda a redondeza aqui nós não temos uma só igreja reformada. Nós somos o povo que mais escuta plenamente o Evangelho de forma pura. E deveríamos ser o povo que mais deveria pregar o Evangelho também de forma pura. Mas nós não fazemos. Ora, irmãos, uma igreja biblicamente ela só pode crescer, ela só será chamada ao crescimento se ela for fiel à pregação do Evangelho. E não atentem que a pregação do Evangelho se dá apenas por meio do pastor. Ora, existe uma regra na biologia, no campo das ciências naturais. São ovelhas que geram ovelhas. Não são pastores que geram ovelhas. Pastores cuidam de ovelhas, mas a reprodução das ovelhas cabe às próprias ovelhas. Observe a regra do verso 1 e 2. Cristo prega o Evangelho para os discípulos, para que depois os discípulos possam pregar o Evangelho aonde? No mundo. No mundo. Vocês ouvem dominicalmente a palavra de Deus, e semanal e dominicalmente devem pregar o quê? Palavra de Deus. E às vezes, irmãos, nós estamos igual ao tio Patinhas.
estamos adquirindo e absorvendo grandes riquezas, guardando em um cofre seguro, para que ninguém possa ter acesso a ela. Lembra daquele antigo desenho? Era da minha época, por exemplo, do Tio Patinhas. Muitos daqui podem lembrar. Eu tenho 37 anos, imagino vocês, boa parte que é mais velho do que eu. O Tio Patinhas tinha um grande cofre, onde ele guardava todas as suas moedas, e ele fazia um mergulho no seu cofre e contava se todas as moedas estavam lá. Ele não perdia uma única só moeda. Muitos crentes se encontram até dessa maneira, absorvem as riquezas do Evangelho, mas não anunciam o Evangelho a ninguém. O vizinho morra à míngua e não tem sequer por parte do crente uma única pregação da palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer mais, irmãos. O Evangelho de Deus não é comunicado através de convite. Há muitos crentes que se ausentam de sua responsabilidade, pensando em convidar as pessoas para ouvir a pregação dominical do pastor. Ora, irmãos, quando você traz um incrédulo e coloca aí no banco, Deus até pode falar com ele, como já falou, mas essa não é a regra, essa é a exceção. O culto não pertence a incrédulos, o culto pertence aos crentes. Muito daquilo que eu falo aqui não é nem aprendido, não é nem absolvido por aquele que não conhece a Deus. Ele ouve a minha mensagem e diz assim: o pastor pode até falar bonito, acha bonita a minha retórica, no entanto, não entende a minha mensagem. O que está sendo priorizado aqui no verso 2 não é a retórica de Cristo. Retórica é a forma bela de se falar. Retórica é a forma bela de se falar, oratória é a forma audaciosa de se colocar uma mensagem. Não é nem a retórica nem a oratória que está sendo valorizada aqui no verso 2, mas é a mensagem que os homens estão absorvendo, e por isso glorificam a Deus, porque eles dizem: nunca ninguém nos ensinou como esse homem nos ensina. Eles estavam maravilhados, não era pela forma que Cristo falava, mas era pelo que ele falava, era o conteúdo da mensagem, não era a forma do frasco. Motivos para que nós não preguemos o Evangelho, verso 3 e verso 4, e esses motivos aqui são equivocados. Muitos dizem assim: eu não vou pregar o Evangelho porque eu não tenho autoridade nenhuma na minha casa. É o primeiro motivo de não pregarmos o Evangelho. Segundo, não pregarei o Evangelho porque todos me conhecem. E terceiro, usam equivocadamente a palavra de Deus para não pregarem o Evangelho, e usam justamente esse texto. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Diz assim: um apontamento dos fariseus: não é este o carpinteiro, falando de Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Verso 4: e Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. No terceiro ponto, muitos cristãos não pregam o Evangelho porque passam a acreditar que na sua casa, entre os seus conhecidos e os seus familiares, ele não possui nem honra e nem autoridade. Percebam que Cristo não está colocando problema no pregador. Nesse caso aqui, o profeta. O problema não é do pregador, o problema não é do profeta, o problema é do povo que escuta. O problema é que o pregador e o profeta aqui possuem uma vida limpa. O seu problema, às vezes, em não pregar o Evangelho na sua casa e entre seus vizinhos, é porque o seu testemunho depõe contra você. É por isso que você se sente envergonhado, porque você diz assim: a minha casa sabe quem eu sou, eu vou pregar o Evangelho nada. Na hora que eu disser para eles mudem de vida, eles vão dizer assim: então começa mudando a sua. Na hora que eu disser para eles: vocês devem aceitar a Cristo, porque Cristo tem o poder de salvar, aí eles vão dizer assim: por que não salvou você ainda?
Na hora que você disser assim, Cristo pode transformar a vida do homem, eles vão dizer assim, e por que não transformou a sua vida? O problema que você não prega o evangelho na sua casa é por supostamente você não ter legitimidade com a vida. Segundo, talvez você não pregue o evangelho na sua casa porque lhe faltam palavras. Isso denuncia contra a sua falta de conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, não é de se espantar, eu já recebi ligação dizendo assim, pastor, dá para o senhor dar um pulinho aqui em casa agora? Porque eu estou com fulano de tal aqui na minha casa e eu queria que o senhor viesse pregar aqui a palavra de Deus para ele. Eu cá comigo, eu sou chefe. E o que é que esse danado desse crente não prega a palavra de Deus para a pessoa que está fazendo a visita a ele? Aí eu lá no telefone digo, ô meu irmão, ô minha irmã, faz o seguinte, prega a palavra. Não, pastor, é porque eu não sei dizer aquele negócio que o senhor sabe. Espera ainda, você não sabe pregar a palavra de Deus? Como é que você pode se chamar de discípulo? Como é que você tem autoridade para se chamar de cristão? Você deveria ter diariamente contato com a palavra de Deus. Irmãos, há crentes que somente têm contato com a palavra de Deus dominicalmente. Charles Spurgeon certa vez disse que há crentes que abandonam tanto a palavra de Deus que, se pudessem pegar a Bíblia, poderiam escrever com um dedo na capa do livro a palavra condenação. Entenderam? O livro estaria tão empoeirado que com um dedo eles podiam fazer na capa do livro a palavra o quê? Condenação. Há crentes que não têm contato nenhum com a palavra de Deus. Isso é horripilante. Aí vivem uma fé mesquinha, uma fé confusa e uma fé não proclamante. Ele não fala de nada. Veja, há crentes que mais falam de política, de futebol, da vida dos outros, da sua casa, dos seus bens, do que de Deus. Falam de tudo, mas não falam de Deus. Não pregam o evangelho e, portanto, não se tornaram discípulos de Cristo. Aí usa um argumento: eu não prego o evangelho dentro de casa porque eu não tenho autoridade. A Bíblia diz que eu não tenho honra. Não, a Bíblia não está dizendo isso não. A Bíblia está dizendo, primeiramente no verso 3, que os homens se escandalizavam em Cristo pela sua piedade, ao ponto de eles dizerem assim: não é esse o filho de Maria e José? Nós não conhecemos seus irmãos, que são Tiago, José, Judas e Simão? Não estão entre nós as suas irmãs? E ele fala dessa forma. Ele fala como quem entende o quê? A autoridade. Verso 4. Aí Cristo vai dizer assim: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, nos seus parentes, na sua casa. Alguém pode dizer agora: tá aí, pastor, é por isso que eu não prego o evangelho, porque na minha casa eu não tenho honra. Veja, quando ele diz isso no verso 4, ele está dizendo que o problema não está no profeta e nem no pregador, mas o problema está no povo, que deliberadamente rejeita a palavra de Deus. E ele justifica isso no verso número 11. Olha como é que está aí o verso número 11. E tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O problema não está no pregador, o problema não está no profeta, o problema está naqueles que rejeitam ouvir a palavra de Deus. É por isso que o profeta fica sem honra, e sem honra quer esse salário. A honra do profeta está no seu salário, de como ele é reconhecido por aqueles que ouvem plenamente a palavra de Deus. Lembre que o profeta no Antigo Testamento, eles não tinham nem casa e não tinham bens, e se alimentavam daquilo que os homens davam a eles. A honra aqui literalmente é os homens reconhecerem que aquilo que está sendo pregado é a palavra de Deus,
e, portanto, eles devem literalmente cuidar de seus profetas. Qual é a marca de que Cristo estava acusando os homens e não o profeta que não tinha honra na sua terra? Verso 5 e verso 6. Observe aí. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos na sua terra, impondo-lhes as mãos. Agora olha o verso 6 com atenção. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu aonde? As aldeias vizinhas, ensinando. Se ele não tivesse autoridade na sua terra, ele não iria para as aldeias vizinhas ensinar a palavra do Senhor, mas ele iria para os campos bem distantes. Por exemplo, ele poderia ter ido para Samaria, ele poderia ter ido para Roma, como Paulo foi, ou para Corinto, para um local distante de Jerusalém. Mas o texto está dizendo aqui que ele percorreu justamente as aldeias vizinhas, porque o problema não estava em Cristo, o problema está no povo, irmãos. O que ele faz agora ao percorrer as aldeias vizinhas? Veja que nós teremos no verso final aqui, no verso 7, o comissionamento daqueles que irão fazer as mesmas coisas. Compare o verso 7 com o verso 1. Veja só, o verso 7 diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Agora vá para o verso 1, retorne para o verso 1, que esses 12 aqui, que são os apóstolos, são chamados de discípulos. O que é que os apóstolos vão fazer no mundo? Aquilo que Cristo fez na sinagoga, aquilo que Cristo fez entre os judeus, é o que eles vão fazer no mundo. E percebam aqui, irmãos, alguém pode dizer o seguinte: mas só que tem uma grande diferença, pastor. Os discípulos, os apóstolos, não são Cristo. O problema é que Cristo teve êxito lá na sinagoga porque ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas se eu disser que se você sair para pregar o Evangelho, você contará com a presença de Cristo, isso é convincente para você? Alguém já disse certa vez o seguinte, que se nós tivermos ao nosso lado o mundo inteiro e não tivermos Cristo, nós estamos como que sozinhos. Mas se nós tivermos a recusa do mundo inteiro, mas se ao nosso lado tivermos o nosso Senhor, é como se nós tivéssemos o quê? Tivéssemos tudo. E como se nada nos faltasse. Observe a regra aí do verso 7. Como foi que ele dispôs os discípulos e os apóstolos? Percebam o quê? 2 em 2. Qual é a regra do Evangelho para que algo possa ser testemunhado? Qual é a regra do Evangelho? 2 ou quantos? 2 ou 3. Está lá. Mateus capítulo 18, verso 20. 2 ou 3. Mas quem é o terceiro? O que é que Cristo diz lá em Mateus 18, 20? Porque onde estiverem quantos? 2 ou 3 reunidos em meu nome, quem é que está no meio deles? Quando saíram os 2 discípulos, os 2 apóstolos, para testemunharem de Cristo no mundo, quem é que está entre aqueles 2? Quem é que se faz presente entre os 2 irmãos? O próprio Cristo. O próprio Cristo se faz presente entre os 2. E observem que isso é feito em pleno dia do Senhor. O próprio Cristo se faz presente entre os 2. Qual devem ser as características daqueles que pregam o Evangelho? Observem o verso 8 e o verso de número 9. Observem que eles vão ficar sem o quê? Apenas com o cajado. Eles não levam consigo nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, e apenas um único par de sandálias e uma única túnica. Eles não levam duas, uma única túnica.
Você sai para pregar o evangelho, dias fora de casa. Você nem possui bolsa, alforje, nem leva um pouco de dinheiro no cinto. Pior, nem leva um pão. Observe o que o texto diz no verso 8. Nem leva um pão. Nem leva uma única muda de roupa, somente aquela que está no corpo, e um único par de sandálias. Observe que eles estão aqui fazendo aquilo que Pedro advertiu a igreja de Éfeso. Ou seja, lá na igreja de Éfeso, as mulheres eram altamente atrativas pelos bens que usavam sobre o corpo. Nesse caso aqui, o que está sendo ensinado no verso 8 e verso 9, que nós nunca jamais seríamos reconhecidos pela forma como nos portamos e trajamos. A primazia não está na roupa. A primazia estaria na palavra. Nós não somos reconhecidos por aquilo que usamos. Nós somos reconhecidos por aquilo que falamos. Irmão, não sei se vocês sabem, mas ainda tem crente que diz assim: eu não uso um short, uma calça, porque é pecado, ou porque vamos parecer com as mulheres do mundo. Muito bonito para a sua cara. Você quer ser reconhecida pelo aquilo que usa, e não por aquilo que vive. É muito bonito para a sua cara. Não, pastor, mas eu não quero ser parecido com as pessoas desse mundo. E você é de Marte? Você veio da Lua? Mas, pastor, é porque eu sou diferente. Então passe a usar uma melancia na cabeça, se realmente quer ser diferente. A diferença de um cristão, de alguém que serve a Deus ou não, não está nos usos e costumes, mas está em prioritariamente conhecer a doutrina de Deus, a palavra do Senhor. Eu também já me deparei com muitos cristãos que dizem assim: Cristo mudou minha vida. Antes eu era toda maquiada, hoje eu não uso uma maquiagem. Homens que dizem assim: eu só andava de short na rua, mas hoje eu só uso calça e calça comprida. Nem tênis eu boto nos pés, é apenas sapato social. Oh, grande besteira. Oh, grande coisa. Os crentes não são conhecidos por aquilo que vestem, irmãos. Aqui pelo texto, os crentes são conhecidos por aquilo que falam, por aquilo que eles vão ensinar, pela pública pregação do Evangelho. É dessa forma que nós somos conhecidos. Uma advertência pastoral que eu gostaria de fazer aqui no texto, irmãos. Observem que, entre tantas coisas que eles não deviam portar, eles não deveriam levar consigo o quê? Nem alimento. No verso 8 diz assim: nem pão. Qual é a segunda tônica que vemos aqui no texto? É que aqueles que saem para pregar o Evangelho devem depender exclusivamente de Deus. Quem nos dá o pão não é o mundo. Quem nos dá o pão é o Senhor. Vejam, na caminhada do povo de Deus no deserto, quem deu o pão foi Deus, fazendo com que o pão descesse do céu. O povo abriu uma reclamação contra Deus, porque lhe faltava água e carne. A rocha no deserto deu água, fonte de água viva no deserto, e diariamente Deus dava cordonizes ao povo, não lhes faltou carne. E para que eles nem violassem o santo dia do Senhor, no dia antecedente, o Senhor dobrava a porção daquele dia e do dia seguinte. Sabe como cristãos são conhecidos também? Como pessoas que confiam
plenamente em Deus. Mas eu quero fazer aqui a advertência dizendo que muitos cristãos têm invertido essa lógica. E também têm invertido a lógica lá do salmista, quando passam a confiar nos seus bens e na sua própria força. O que é que o salmista diz? Muitos confiam em quê? Em carros, em quê? Em cavalos. Mas nós faremos menção de quê? Do nome do Senhor, da autoridade do Senhor. Cristãos devem confiar em Deus. E aqui eu lembro o profeta. O que é que Jeremias nos ensina? Maldito o homem que confia no seu próprio braço, na força do seu braço. E ele diz: maldito o homem que confia noutro homem. Para quem o profeta convidou o povo para depositar a sua confiança? No Senhor, irmãos. No Senhor. Aí deixa eu lhe dizer algo. Sabe quando é que nós demonstramos que não temos confiança em Deus? Quando um problema nos ocorre e o desespero que nós reagimos a ele. Ai meu Deus, e agora o que será da minha vida? Meu filho, minha filha, fulano, ciclano está morrendo, o que é que eu vou fazer? A forma como nos reagimos diante de um problema diz aonde está a nossa confiança. Lembram lá de um barco que estava à deriva no meio do mar e foi açoitado por vendavais, por uma tormenta em chuva, pelas ondas que saculejavam aquela embarcação, e a forma desesperada como os discípulos e apóstolos se dirigem naquele momento, e eles chegam a Cristo, e nele se cumpre plenamente o Salmo de número 3, né, que diz assim: em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz dormir em segurança. Veja, enquanto a segurança de Cristo estava no Senhor, discípulos e apóstolos mantinham sua confiança bem distante de Deus. Olha o desespero que eles reagem. Lembra do Getsemane, quando Cristo foi capturado? A Bíblia diz, Lucas diz isso, né? Capítulo número 21, que os homens chegaram com varapaus nas mãos. Pedro, alçando mão de uma espada, faz logo a decepagem da orelha de um soldado, que Lucas diz que o nome dele era Malco. O desespero de Pedro diante de um problema, e a confiança de Cristo no Senhor diante de um problema. Cristo vai lá, pega a orelha do soldado, coloca no lugar, aí diz: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e o Senhor me mandaria quantas legiões? Ele mandaria quantas? 12 legiões de anjos. Deixa eu dar só um dado aqui a você. No Antigo Testamento, um anjo só matou quantos? Mais de 100 mil. Um anjo. Você sabe quanto é uma legião? São 6.000 soldados. Portanto, uma legião são 6.000 anjos. Ele faz referência de 12 legiões. 12 vezes 6 dá quanto? 72.000 anjos. Você sabe o que é 72.000 anjos vir no socorro de Cristo? Em cumprimento ali ao Salmo 91, aos teus anjos darão ordens e eles virão em teu socorro. Em quem Cristo confiava e em quem os cristãos confiam? Irmãos, observem o que pode acontecer com aqueles que recusam ouvir o Evangelho. O verso 11, nós temos aqui uma clara recusa da pregação do Evangelho. Aí Cristo diz assim: e tantos quanto vos não receberem,
nem vos ouvirem, porque o alvo é a pregação, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Sacudir o pó que está debaixo dos vossos pés é, na tradição do Oriente, dizer assim: venha juízo de Deus sobre este local, em testemunho contra eles, diz Cristo. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para quem? Vejam só, Sodoma e Gomorra, duas cidades impenitentes que praticavam pecados que aviltavam a natureza de Deus e que foram destruídas pelo fogo do Senhor. Você já imaginou haver menos rigor para as cidades, para os povos de Sodoma e Gomorra do que para você que recusa ser cumpridor do Evangelho? Diante do juízo, você se apresentar diante de Deus, aí Deus diz assim: olha, eu vou punir Sodoma e Gomorra com condenação máxima. Mas e você que recusou o Evangelho? Se Sodoma e Gomorra recebem menor condenação, imagine aqueles que recusam andar em conformidade com o Evangelho. É o que o verso 11 está dizendo: menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que recusam ouvir a palavra de Deus. Se nós temos agora juízo de Deus para aqueles que recusam ouvir o Evangelho, vejam os benefícios que podem ocorrer sobre aqueles que aceitam e que ouvem bem, de bom grado, a pregação do Evangelho. Verso 12 e verso 13 diz assim: e saindo eles, os discípulos, pregavam que se arrependessem, expulsavam demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. O que ocorre quando o Evangelho de Deus é pregado e crido? Veja, quando o Evangelho de Deus é pregado e crido, a primeira resposta que se dá ao pecador é que nele há arrependimento. Ou seja, no pecador é encontrado arrependimento. Deus chama pecadores ao arrependimento. Segundo, a terra dos homens é abençoada. Os demônios são expulsos. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento nós não vemos nenhum ato de exorcismo. Onde a palavra de Deus chega, o demônio se sujeita. Deixa eu lhe dizer, irmãos, Satanás é mais crente do que muitos crentes. Satanás sabe do teor da palavra de Deus. Nós não temos em nenhum texto do Evangelho Satanás se rebelando contra o Senhor e contra a sua palavra. O reformador alemão Martinho Lutero certa vez disse que Satanás é um dos crentes do Senhor, é o cãozinho de Deus, que está pronto para obedecer todas as ordens empregadas pelo Senhor. O Senhor diz: vai, e ele vai. Fica, e ele fica. É obediente. Aonde o Evangelho de Deus é pregado, os demônios são expulsos. Há uma derrota do reino das trevas. Se você quer realmente que o Evangelho de Deus, ou que, se você quer que realmente que as pessoas tenham mudança radical em suas vidas, que o diabo cada dia mais receba derrotas, nada há de melhor para você fazer a não ser pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra, e até os demônios lhe serão sujeitos. Segunda coisa que pode acontecer com bênção, irmãos, o texto diz o seguinte: e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Qual é o benefício da pregação da palavra de Deus também? Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, antes que o enfermo pudesse ter sido curado, ele ouvia a mensagem da pregação da palavra de Deus, em seguida os seus pecados lhe eram perdoados. O problema é que muitas pessoas hoje procuram a Deus para que seus problemas sejam resolvidos. Procuram a Deus mais pelas suas bênçãos do que propriamente pelo próprio Senhor. Procuram a Deus não pelo Evangelho,
mas aquilo que pode se beneficiar por causa do Evangelho. Não era isso que acontecia com Cristo, quando ele saía para pregar a palavra de Deus, e multidões afloravam para poderem ouvi-lo. Na verdade, as multidões não estavam ali somente por causa do Evangelho, mas por causa, principalmente, do pão e do peixe que poderia sair ali, por causa da presença de Cristo. Muitas pessoas que se dirigem à igreja, porque querem mudar socialmente de padrão, porque querem ter seus problemas financeiros resolvidos, porque querem que seus lares sejam uma bênção. Esses não devem ser os motivos por causa dos quais devemos buscar a Deus. Os motivos que nos levam a verdadeiramente buscarmos a Deus é por causa dos ensinamentos do Senhor, da salvação que Ele pode nos dar, pelo arrependimento que podemos encontrar, pela mudança de vida que devemos ter, pela salvação que devemos gozar. E aí, atrelado a isso, nós temos o quê? Uma cura física de muitos daqueles que podem receber o dom da salvação. Isso são benefícios do Evangelho, benefícios de Deus para os crentes. Então pregue a palavra, pregue o Evangelho, anuncie a palavra de Deus em casa, anuncie a palavra de Deus para o seu vizinho, anuncie a palavra de Deus para aquele a quem você encontrar, anuncie a palavra de Deus, mostre Cristo e Cristo pela Escritura. Faça isso e você será chamado de discípulo do Senhor. Recuse isso e sofra os danos decorrentes em pior escala para Sodoma e Gomorra. O Senhor abençoe o seu povo. Queridos irmãos, nesse instante vamos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor em agradecimento até esse instante pela palavra de Deus. E vamos orar em agradecimento ao Senhor agora também por Ele nos fazer chegar à mesa do Senhor. O pão e o vinho que serão colocados para o nosso deleite espiritual. A única coisa que me deixa triste é que em pleno dia do Senhor a nossa igreja está muito esvaziada. E eu não sei o que estão fazendo muitos crentes. Alguns eu sei. Alguns que não vieram para cá, 2 ou 3 que estavam lá em Rodeador, assistindo o culto lá, aí eu sei. Muitos que estão em outro local e que não puderam ter acesso aqui à cidade, eu sei. Mas muitos crentes que deveriam estar aqui hoje à noite, a gente não sabe o que está acontecendo. E principalmente porque recusam ouvir a palavra de Deus e tomar assento diante da mesa do Senhor. E aqui eu gostaria de usar para vocês aquela palavra que eu escutei da irmã Maria Ivete, quando fui visitá-la logo depois da cirurgia. Ela diz assim: ô pastor, eu vou confessar aqui um pecado meu para o senhor. Quando eu tinha 2 pernas, eu tinha a oportunidade de ir para a igreja e não ia. Eu tinha a oportunidade de assistir o culto e simplesmente não ia. Agora foi me tirar da perna direita, pastor. Deixa eu lhe dizer um negócio. Eu estou doida para ir para a igreja e não posso. Doida para assistir um culto, pastor, e não posso. Eu acho que às vezes a gente é muito ingrato com a vida boa que o Senhor nos dá. E mais uma vez eu repriso, nessa região aqui todinha, irmão, nós não temos uma só igreja reformada. As igrejas que nós temos aqui, todas pentecostais, congregacionais, batistas, Assembleia de Deus, todas pentecostais. Você não tem o que ouvir nessas igrejas. Você chega num culto, é para ouvir línguas estranhas, profecias fora do padrão das escrituras. Mentira mesmo, mentira, pura mentira. Mulheres usando o púlpito para pregarem a palavra de Deus, é o que você vê nessas igrejas, indo em contrário ao que ensina o Evangelho. E nós temos uma igreja reformada na nossa cidade, uma igreja reformada aqui no nosso, eu vou chamar de bairro, que é um sítio. O sítio de Rodeador, isso é um bairro bem próximo a nós. Muitos crentes dessa igreja, há 15, 20 anos atrás, eu acho que não vou nem muito longe, saíram daqui a pé para assistir culto ali. Hoje você tem acesso a carro, a igreja é praticamente a sua vizinha,
E eu não entendo como muitos cristãos ainda faltam à igreja. E não é querendo menosprezar outros, mas irmãos, olhe, desde que eu cheguei aqui, eu tenho me qualificado cada vez mais para pregar a palavra de Deus. Vou dar só um dado aqui para vocês, parece um absurdo. Esse é eu estou entrando para o 4º ano, em dezembro eu faço 4 anos que estou aqui nessa igreja. Em 4 anos, eu fiz uma nova graduação em teologia, 3 especializações em exegese, em teologia sistemática e em missões. Me qualifico para pregar a palavra de Deus, mas entendam e não tenham isso como um desagravo. Tenham isso como um desabafo, não como um desagravo. Mas vejam, irmãos, às vezes a gente se sente desestimulado por a gente saber que a população de membros dessa igreja chega a mais de 80 irmãos e que às vezes nos cultos nós temos 30, 40, às vezes no máximo 50 irmãos aqui. Isso é vergonhoso. A boa pregação do evangelho sendo literalmente repudiada por nós. Oremos, irmãos. Senhor Santo e Pai amado, que o Senhor consagre as nossas vidas. Prepare os nossos irmãos a tomarem assento mediante a Tua mesa. Consagre o pão e o vinho do uso comum para o uso sagrado. Perante nós, Ele nos dá o entendimento do corpo e do sangue do Senhor. Capacita os Teus filhos na justiça. Aumenta a fé deles. Usa-os com graça em Tuas mãos. Dá ao Teu povo o desejo para que verdadeiramente possam Te buscar e verdadeiramente servir. Teu é o reino, a justiça, o louvor, a honra e a glória. E é no nome de Jesus que nós Te bendizemos, exaltamos e Te servimos, agora e para sempre. Amém.